O existencialismo é um movimento filosófico que surge no pós-Segunda Guerra, enfatizando que a existência precede a essência. Por exemplo, um artista que se define através de suas obras, e não por um destino pré-estabelecido. Isso significa que o ser humano não nasce com uma natureza pré-determinada, mas constrói quem é por meio de suas escolhas e ações. Diferente de uma cadeira que já tem uma essência definida antes de ser fabricada, o homem existe primeiro e só depois se define. Imagine um estudante escolhendo sua profissão. Ele não está seguindo um roteiro, mas criando o seu caminho. Esse pensamento valoriza a liberdade e a responsabilidade individual, opondo-se a sistemas filosóficos fechados, como o de Hegel. Por exemplo, uma pessoa não é covarde por natureza. Ela se torna covarde através de suas próprias decisões. O existencialismo, portanto, convida à autenticidade e à recusa de papéis pré-estabelecidos. O existencialismo floresceu em um contexto de profunda crise. A Europa do pós-guerra, marcada por destruição, desespero e questionamento de valores tradicionais. Por exemplo, a imagem de jovens debatendo em cafés de Paris, como o Café de Flore, simbolizava essa busca por novos significados. Os jovens especialmente se sentiam desiludidos com a racionalidade que havia levado à barbárie. Nesse cenário, filósofos como Sartre e Simone de Beauvoir ofereceram uma filosofia que não era apenas acadêmica, mas um estilo de vida. Por exemplo, a figura do existencialista era associado a alguém de aparência desgrenhada, que recusava as normas sociais, como vemos na marchinha de carnaval que dizia: só faz o que manda o seu coração. Ele está com toda a razão, só faz o que manda o seu coração. Outro exemplo, a peça As Moscas, de Sartre, usava o mito grego para criticar a ocupação nazista na França. Era uma busca por autenticidade em um mundo em ruínas. Para Kierkegaard, a angústia não é uma patologia, mas uma experiência fundamental do espírito humano. Ela surge diante da liberdade e das infinitas possibilidades de escolha. Por exemplo, a angústia de Adão diante da proibição divina. Ele não temia algo concreto, mas a possibilidade de desobedecer. Diferente do medo, que tem um objeto definido, como o medo de um cachorro, a angústia é vaga, é o sentimento diante do nada que poderia ser. Imagine um jovem prestes a escolher uma carreira. Ele não tem algo específico, mas sente o peso de seu futuro aberto. Kierkegaard ilustra isso como a sensação de estar à beira de um abismo. Não é o medo de cair, mas o vértice da liberdade de pular ou não. Essa angústia para Kierkegaard é sinal de que o homem é livre e responsável por si mesmo. Ela não deve ser suprimida, mas vivida como parte da condição humana. Heidegger propõe que o homem não é um sujeito isolado, mas um ser no mundo, o design. Isso significa que estamos sempre envolvidos com o mundo e com os outros. Por exemplo, o carpinteiro não é apenas alguém que faz móveis, mas alguém cuja identidade se constrói em relação com a madeira, as ferramentas e os clientes. A inautenticidade ocorre quando vivemos conforme o se diz, seguindo padrões sem refletir. Por exemplo, alguém que escolhe uma profissão só para agradar a família age de modo inautêntico. Heidegger chama isso de vida no anonimato de si. Como quando dizemos, se acha que isso é correto? Sem assumir um prejuízo próprio. Já a autenticidade exige assumir a própria finitude, o ser para a morte, ou seja, viver consciente de que nossa existência é limitada. Isso não é mórbido, mas um convite a viver com mais intensidade e responsabilidade. Imagine alguém que, após um susto de saúde, passa a valorizar cada momento com mais presença. Sartre radicaliza a noção de liberdade. Não há Deus nem natureza humana que nos determine. Estamos condenados a ser livres, pois não podemos escapar da escolha. Por exemplo, mesmo não escolher é uma escolha, como o eleitor que se abstém de votar, mas ainda assim está definindo uma posição política. A má-fé é a tentativa de fugir dessa liberdade, como um garçom
que age como se fosse apenas um garçom, negando sua capacidade de ser outra coisa. Outro exemplo clássico: a mulher que deixa a mão do homem sobre a sua, mas age como se não percebesse o flerte, fingindo ser apenas um objeto passivo. Para Sartre, assumir a liberdade é reconhecer que somos totalmente responsáveis por nosso projeto de vida e, por extensão, pelo mundo que ajudamos a criar. Como quando um líder assume os erros da sua equipe, pois foi ele quem a formou. A psicologia existencial não vê o ser humano como um conjunto de sintomas a serem curados, como se fosse uma doença, mas como um projeto em construção. Interessa-se pela facticidade, as condições concretas da vida, e pela transcendência, a capacidade de ir além do dado. Por exemplo, um paciente com limitações físicas, a faticidade, pode transcender essa condição ao se tornar um escritor. Transcendência. Como Viktor Frankl, no campo de concentração, descobriu que mesmo no sofrimento é possível encontrar um propósito. O terapeuta não é um especialista que sabe o que é melhor, mas um facilitador que ajuda o cliente a explorar suas possibilidades. A meta não é eliminar a angústia, mas aprender a vivê-la como parte da liberdade, como um guia que não carrega a mochila do viajante, mas ilumina o caminho. A visão existencial, a angústia não é um distúrbio a ser eliminado, mas um sinal de que estamos conscientes de nossa liberdade e finitude. A diferença entre a angústia patológica, que paralisa e requer tratamento, e a angústia existencial, que nos confronta com questões fundamentais. Por exemplo, a angústia de quem perdeu o emprego e questiona seu valor para além do trabalho é existencial. Já o pânico que impede sair de casa é patológico. Outro exemplo é a crise de meia-idade. Muitas vezes é uma angústia existencial. A pessoa se pergunta: o que fiz da minha vida? Como o personagem do filme As Horas, que revisita suas escolhas ao longo de décadas. Em vez de negar ou medicar esse mal-estar, a terapia existencial propõe acolhê-lo como uma oportunidade de revisão de valores e projetos, como um termômetro que avisa que algo precisa ser olhado. A fenomenologia, método usado pela psicologia existencial, propõe voltar às coisas mesmas, ou seja, descrever a experiência sem preconceitos teóricos. A época é a suspensão dos julgamentos para captar a vivência como ela é. Por exemplo, ao invés de diagnosticar ansiedade generalizada, perguntar: como é a ansiedade para você? Ela tem cor, peso, movimento? Russell exemplifica com a xícara. Não a definimos pela matéria, mas pela experiência de segurá-la, cheirá-la, bebê-la. Trata-se de compreender o mundo do cliente a partir de sua própria descrição, não de enquadrá-lo em categorias prévias. Isso humaniza o processo terapêutico como um etnográfico que estuda uma cultura sem impor seus valores. O existencialismo muitas vezes foi mal interpretado. Críticos o associaram ao estilo de vida boêmio e desleixado, como se fosse apenas uma pose, como a figura do existencialista na cultura pop. Cabelo bagunçado, cigarro e ar profundo, mas sem conteúdo. Também foi acusado de niilismo por negar valores absolutos. Na verdade, Sartre defende que o existencialismo é um humanismo, uma ética de responsabilidade, como na peça Entre Quatro Paredes, onde o inferno são os outros, mas a saída está na autenticidade. Outro equívoco é medicalizar a angústia existencial, tratando-a como uma doença. Por exemplo, a angústia diante da morte não é um transtorno, mas uma resposta humana à finitude. Como medicar a saudade de um ente querido? Perde-se a chance de elaborar o luto. É importante distinguir essas críticas para não perder a profundidade da proposta. O existencialismo segue vivo na psicologia atual, especialmente em abordagens que valorizam a construção do sentido, como a logoterapia de Viktor Frankl. Por exemplo, em terapias para burnout, onde se questiona não só o excesso de trabalho, mas o sentido do trabalho em si. Em um mundo de incertezas, pandemias e mudanças aceleradas, questões sobre liberdade, angústia e autenticidade são mais urgentes do que nunca. Por exemplo, muitos jovens procuram terapia não por doenças, mas por vazio existencial. Uma geração que questiona por que estudar, trabalhar, casar, buscando um propósito além dos modelos
tradicionais. Psicologia existencial oferece um espaço para explorar essas questões sem patologizar a experiência humana. Ela dialoga com a TCC, que é a teoria do cognitivo comportamental, a humanista e até com as neurociências, mostrando que busca por significado é universal. Como integrar técnicas cognitivas com perguntas sobre o que isso significa para você?